Você sabia que você é uma mulher que realiza? Agora eu quero contar para você que está me ouvindo a história do Mulheres que Realizam, a história do Clube Saber Mulher, que é o clube de empreendedorismo feminino que deu origem a esse livro que você está lendo agora, o Mulheres que Realizam. Quero trazer toda essa jornada para você entender que você é uma mulher que realiza, que você é uma mulher que faz, que acontece, que vive. Inclusive, muitos dos leitores e apoiadores desse movimento não são mulheres, são homens, pessoas que se identificam com histórias reais, com histórias de vidas, enfim, histórias normais, né, que a gente cruza todos os dias. Então, no ano de 2020, eu fui convidada, na verdade, para iniciar esse projeto do Clube Saber Mulher, não tinha nem nome ainda. Eu e outras 3 amigas nos conectamos para fundar esse clube de empreendedorismo feminino. Nosso propósito era conectar as mulheres, fortalecer as mulheres, trazer o pilar de estudo, de aprendizado, de networking qualificado, de estar ao lado de outras mulheres incríveis, mulheres que também estão em busca aí desse crescimento e desse desenvolvimento. E um dos primeiros projetos que nós desenvolvemos foi uma rodada de negócios. E essa rodada de negócios explodiu o Clube Saber Mulher. Explodiu realmente, trouxe muita visibilidade para o nosso trabalho, para o nosso clube, alavancou de uma maneira muito exponencial o nosso trabalho. E na segunda edição da rodada de negócios, olha só que legal, nós resolvemos fazer uma série de lives com algumas mulheres que tinham passado pelos projetos do clube e dentro dessas lives, ouvindo uma dessas mulheres, inclusive ela é coautora da primeira edição do livro Mulheres que Realizam, me veio um insight. Eu falo que foi um download de Deus. Eu falo isso para todo mundo. Foi um download de Deus. Escreve um livro. E eu lembro que eu estava com uma agenda na mão nesse dia. E aí eu peguei uma página inteira da agenda e escrevi assim, escrever um livro. E risquei e virei a página. Como a gente estava na véspera de realizar um evento, eu esperei passar o evento, fizemos, entregamos o evento. Foi mais uma vez muito sucesso. E depois do evento, da segunda edição da rodada de negócios, eu resolvi procurar alguém que pudesse me ajudar a escrever um livro. Afinal, eu nunca escrevi livro, eu não sabia nem como é que ia ser. E aí eu cheguei na editora Chave Mestra, que é uma editora de São Paulo. Hoje eles têm sede aqui em Maringá também. Eu sou de Maringá, no Paraná. Mas eles me trouxeram esse formato de coautoria, então não surgiu da minha cabeça esse formato de coautoria, foi uma sugestão da editora. E o fato de eu ter recebido o download de escrever o livro, ouvindo uma das mulheres que realizam, eu falei, nada mais justo que cada uma delas, né, conte a sua jornada, conte a sua história. E aí, a partir daí, começamos a nos reunir e juntar aí o primeiro time de mulheres que realizam. E essa mesma coautora do primeiro livro, que me deu essa ideia, né, que me trouxe esse insight de escrever o livro, ela sugeriu que esse projeto não parasse, né, que esse projeto continuasse, que esse projeto fosse para frente. E aí nós fizemos a segunda edição, exatamente um ano depois desse livro, Mulheres que Realizam. E aí, por que esse nome, né, Mulheres que Realizam? Mulheres que Realizam era o nome, era a maneira carinhosa como nós chamávamos as mulheres que participavam do nosso clube de empreendedorismo, que é o Clube Saber Mulher. Então a gente sempre se tratou, você é mulher que realiza e tal, tal, tal. E aí quando a gente foi fazer o livro, ficou meio que natural esse nome, Mulheres que Realizam. E aí fizemos a segunda edição do livro e agora estamos em 2025, a terceira edição do livro. E eu confesso para você que eu tinha dúvidas se sairia ou não essa terceira edição. Eu fiquei pensando onde vai parar, né? Essa questão de livro todo ano, né? E dentro de um curso, antes de eu contar essa história, eu vou trazer uma situação anterior, né? Aonde você tem sentado? Quais os lugares que você tem frequentado? Com que pessoas você tem se relacionado, né? Em um encontro com outras mulheres cristãs, dentro de um curso onde nós falávamos de finanças femininas, olha que interessante, né? E eu lembro que poucos dias antes eu recebi, eu questionei, Deus, será que vai ter a terceira edição do livro? Faz sentido, não faz sentido ter a terceira edição? E aí, dentro de um curso com outras mulheres cristãs falando sobre finanças, eu tive a visão do livro. Sim, a visão. Eu estava acordada, do jeito que eu estou aqui conversando com você, e esse livro simplesmente veio, passou pela minha frente, virou e foi embora. E veio uma voz no meu ouvido me dizendo, me confirmando, esse é o terceiro livro. Como se falasse assim, ó, se você tem dúvidas, não tenha mais, esse é o terceiro livro. E era um livro de capa azul marinho e um livro encadernado. E o encadernado era um encadernado de plástico bem grosso,
bem largo, assim, os espaços. E eu falei, gente, um livro encadernado? E aceitei, ok. Passou alguns dias, algumas coincidências foram acontecendo, algumas coisas chegaram até os meus ouvidos, algumas situações, alguns movimentos também eu comecei a observar, que me fez concluir esse terceiro projeto, essa terceira edição do livro Mulheres que Realizam. Por que um livro encadernado? O que é um livro encadernado? Um caderno. E o que você faz com um caderno? Você escreve. Então, a proposta do livro seria a interação entre a coautora e você, leitora, que nos assiste agora, né, através desse vídeo, ou que está lendo, talvez, com uma caneta na mão, e interagindo com a sua coautora, escrevendo. Faz sentido para você isso? Faz sentido para você aquilo? Às vezes ouvindo uma história, ou ouvindo uma música, lendo o capítulo, ou fazendo atividade física, porque eu sei que tem coautora que vai colocar vocês para se mexerem, fazer atividade física. Então é sobre isso, é você fazer parte, é você interagir com a sua coautora, porque isso sim traz mais sentido, inclusive mais aprendizado, né? Quando a gente escreve, a neurociência já explica, né? Quando você escreve, você movimenta o teu braço, você olha, você pensa. São vários canais sensoriais que são ativados, né, dentro da escrita, que fazem com que você reforce muito mais o aprendizado, que aquilo faça muito mais sentido para você. Esse é o nosso desafio para você, leitora dessa terceira edição do livro, que você faça parte, que você interaja, que você venha trazer lá, entra lá no Insta do Mulheres que Realizam, entra no Insta do Clube Saber Mulher, traga a sua versão, a sua história também, né? O que você aprendeu junto com as coautoras, porque essa é a nossa proposta, que você faça parte desse movimento. E o meu convite a você, que está aqui interagindo com a gente, interagindo com as coautoras do Mulheres que Realizam, é que você entenda na tua vida, dentro da tua realidade, dentro da tua história, por que você é uma mulher que realiza. Quantos desafios você já venceu, quantas coisas você já viveu, só você que está me ouvindo agora sabe. E que sim, verdadeiramente pode fazer com que outras mulheres se inspirem, fazer com que outras mulheres se encorajem. Esse é o movimento Saber Mulher, esse é o Clube Saber Mulher. É trazer mulher para perto de mulher, para se fortalecer, se encorajar, olhar uma para a outra e falar, caraca, dá para ser diferente, dá para crescer, dá para evoluir, dá para a gente se apoiar. E não ter uma perto da outra como uma âncora, uma muleta. Não, é para se fortalecer realmente, é para ir para um outro nível, é para transpassar uma barreira que talvez sozinha você não consiga. Então venha ser parte desse movimento, venha ser mulher que realiza, transborde isso na vida de outras mulheres, presenteie outras mulheres com esse livro, seja luz, seja farol por onde você passar. Meu amor, meu carinho, a minha gratidão a você que me acompanhou até aqui nesse vídeo.